E é isso aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida. E a gente vai para mais uma reportagem, uma hashtag manchetes da semana. E dessa vez a gente vai falar de algo bem especial. Não é todo dia que a gente está encontrando só coisas ruins, né? Ou só más notícias. Elas fazem parte do nosso dia a dia, então sempre haverá um dia diferente. É como Cristo disse: basta cada dia ao seu mal. E a gente tem que se preocupar com a nossa alma e com a alma do próximo, né? Nós temos que nos preocupar com a nossa vida e ao mesmo tempo buscar, né? Maneiras, possibilidades de poder atingir o nosso próximo, é lógico, da forma mais positiva possível, que é o que está dizendo aqui no site do Guia-me. Dessa vez a gente vai utilizar o site do Guia-me para entrar numa reportagem mais robusta, né? Um pouquinho melhor, e a gente vai discorrer de acordo com o que está aí no título, que diz que multidão lota estádios e muitos se rendem a Jesus Cristo. Isso realmente é uma maravilha, né? Imagine você lotar um estádio como este, né? E aqui fala que 6.500 pessoas se entregaram a Jesus Cristo, isso lá nos Estados Unidos. E aqui tá bem frisado, né? Que presença de Deus era palpável. Então a gente pode entender, né? A gente entende a mensagem de que ali realmente tinha, né? Havia um povo fervoroso, pessoal buscando a Deus, né, proclamando que Jesus Cristo é o Rei, dando glória, né, porque a presença de Deus ela é perceptível, principalmente no lugar que nós vemos quando há a motivação. Não é simplesmente uma motivação, né, algo aí voltado para, digamos, a parte psicológica, né? Não, é algo sobrenatural que acontece. A gente vai entrar direto aqui na reportagem. Essa reportagem era do dia 21 de julho, tá certo? Portanto, essa reportagem é quentinha hoje mesmo. A fonte é do Guia-me, tá? E foi atualizado hoje. A cruzada anual da colheita em 2025 esgotou a lotação do Angel Stadium, né? O Stadium. Centenas ficaram do lado de fora e acompanharam o evento online, né? Hoje em dia, com a tecnologia, se você não consegue lugar, você tem a transmissão, e isso é o bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui, a reportagem era bem extensa, então a gente vai tentar esgotar o máximo possível, porque ela é bem grande. Eu já vou direto para os detalhes, tá certo, pessoal? Aqui diz o seguinte na reportagem, ó. No último fim de semana, o Angels Stadium, em Anaheim, na Califórnia, foi palco da 5ª edição da Cruzada Anual da Colheita, organizada pela Harvest Christian Fellowship, né, sob a liderança do pastor Greg Laurie. É interessante que a gente vê que isso aqui já é algo regular, todos os anos, né? É como a Marcha por Jesus que acontece aqui também no estado de São Paulo e em muitos lugares, né? Aqui nacionalmente falando, né? Como acontece em todos os anos, o evento evangelístico foi marcado por louvor e uma mensagem que atraiu uma multidão histórica que lotou cada espaço disponível no estádio, com mais de 45 mil pessoas. Então, em vez de você ter 45 mil pessoas ou mais, né, olhando uma equipe de futebol, jogando, correndo atrás de uma bola, né, sucessos, coisas que vão embora, mas as pessoas estavam ali cultuando a Deus, então isso é muito importante, né? Durante o momento mais esperado da noite, quando o convite para seguir a Cristo foi feito, a resposta foi tão expressiva que os bombeiros precisaram fechar o acesso ao campo por questões de segurança, porque o pessoal queria de repente invadir. Então é um negócio muito, muito estrondoso, né? Muito bacana. A gente não vê isso todos os dias, mas o que isso significa? Aqui isso significa que as pessoas elas estão sedentas pela palavra de Deus. Existe um vazio no ser humano em que o homem nunca vai conseguir preencher com as coisas materiais. Ele pode preencher com riquezas, luxúrias, mas aquele espaço é o espaço de Deus, o espaço onde o homem procura algo que é sobrenatural, que é muito maior do que ele, e esse espaço é de Deus. Infelizmente muitos não conseguem ou tentam disfarçar, viram ateus, né, apóstatas, mas infelizmente este lugar ele sempre vai existir, e algumas pessoas infelizmente elas acabam suprimindo isso com outras coisas, tá certo? Então as pessoas estão sedentas. Vimos mais de 6.500 pessoas, né, fazerem uma profissão de fé
É isso, minha profissão de fé em Jesus Cristo. Na verdade, os corredores estavam tão lotados que os bombeiros tiveram que impedir as pessoas de descerem ao campo, relatou Laurie, afirmando, abre aspas aqui, Deus respondeu às nossas orações e Deus sempre responderá. A Bíblia fala assim que a um coração contrito o Senhor jamais negará. Então as pessoas ali com o coração derramado, aberto ali, né? Jesus Cristo, o Senhor Deus sempre irá responder. Aqui tem a imagem, né, da rede social aqui por meio... Eu acho que aqui é do Facebook, pelo jeito parece que é do Facebook. Não, aliás, é do Instagram, perdão, do Instagram. Como eu não tenho rede social, né? Ainda não tenho voltada para a questão do canal Teolic. Eu tinha muitos anos atrás, né, na época que eu nem trabalhava com isso, mas futuramente eu voltarei, mas só voltado para a área específica do próprio site. E aqui tem várias curtidas aqui, ó, 4.700 curtidas. E aqui tem, e aqui segue a reportagem. Jesus foi glorificado. Uma mãe testemunhou sobre a conversão de seu filho. E ela fala assim, nossa criança de 11 anos entregou sua vida a Jesus hoje à noite. Obrigado por esta cruzada. Jesus foi glorificado. Segundo os organizadores, o número de participantes que desceram em direção ao gramado ultrapassou todas as projeções. Eles não imaginavam que ia acontecer isso. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu quando os cantores Kari Job e Cody Carnes entoaram o louvor, né? The Blessing, né? Olha só, a bênção. E foi uma bênção mesmo, né? Sendo acompanhados pelo público das arquibancadas em um enorme coro, né? E o pessoal, todo mundo junto. Imagine, você vê as pessoas cantando no estádio sobre futebol. Imagine esse coro enorme, né? Só que ao invés de estarem ali falando sobre futebol, cultuando a Deus num único só louvor, numa única voz, é de estremecer, é de arrepiar, pessoal. Aí, aqui prossegue. A presença de Deus era realmente palpável, escreveu Laurie. A programação musical incluiu apresentações de Chris Tomlin e Brooke Landerwood, né? E também a presença de We The Kingdom. Nossa, tem bastante... Nossa, imagina o público ali, né? A emoção de você estar ali é algo muito bom. Realmente, nós temos que nos inspirar nisso, né? O pessoal aqui da América Latina, entre outros países, para fazerem coisas desse tipo, né? Eventos dessa magnitude. Lotação esgotada. O estádio teve lotação esgotada e uma multidão não conseguiu entrar para participar da cruzada evangelística. Aqui abre aspas aqui para uma pessoa. Eu era uma das milhares de pessoas que não entraram no estádio. Fiquei triste. Compre enquanto eu estava me afastando, ouvindo pessoas cantando, louvando e do estacionamento. Pensei, meu Deus. Aí depois ela fala, há uma razão por quê. Tem alguém sendo salvo essa noite que tomou o meu lugar. Você me deixou às 99 para ir encontrar a ovelha perdida e aquela está lá dentro prestes a ser salva, disse uma pessoa que ficou fora do estádio. Aqui foi uma conjectura dela, né? Dizendo que por mais que ela não tenha entrado, mas lá tinha alguém no lugar dela e esse alguém era alguém que precisava de Cristo. Todos nós precisamos. Ao saber que o estádio já havia atingido sua capacidade máxima, uma pessoa optou por não ir até o local e acompanhou a cruzada da colheita pela transmissão online. Ela diz o seguinte, ó, eu estava a caminho de Orange County. A minha amiga já estava lá e disse que estava lotado. Ela precisou ficar no estacionamento, então eu voltei para casa. Assisti online, mas tenho a certeza que fui muito mais glorioso pessoalmente. É lógico, nada impede, mas a Bíblia fala que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, ele se faria presente. Então, aonde você estivesse online, em grupo, em qualquer lugar, Deus também estaria ali. Essa é a maravilha do ser Jesus, né? Do ser Deus em ter os seus atributos e um deles é a onipresença. Aí diz aqui, uma mulher que participava em Everest todos os anos testemunhou. E aí ela diz, ó, eu estive em cerca de 5 cruzadas de colheita e nunca o estádio estava completamente lotado e você está me dizendo que milhares de pessoas não conseguiram entrar porque havia muita gente. Escreveu, né,
Continuando, a Califórnia está em avivamento, né? Segundo os organizadores, mais do que reunir números expressivos, sua missão é semear esperança, promover reconciliação e transformar vidas por meio da fé cristã. E aqui a gente encerra esses comentários, né, nessa reportagem aqui, em mais um episódio de Manchetes na semana, e engraçado que foi realmente bem rápido, né? Eu consegui aqui acelerar e sobra espaço até de repente para colocar mais alguma outra reportagem, mas eu quero fazer aqui alguns comentários sobre isso. O que está faltando hoje em dia, realmente em alguns países, esses eventos com maior frequência, né, magnitude, porque enquanto há pessoas, enquanto nós vemos eventos dessa magnitude, né, dessa expressividade, né, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nós temos também aqui no Brasil, né, não com o nome de cruzadas, mas nós temos a Marcha por Jesus e outros eventos organizados por outras igrejas, né, tirando aqui a questão, o mérito de placa de igreja, mas nós temos a Assembleia de Deus, nós temos Quadrangular, né, o Evangelho da Quadrangular, nós temos outras igrejas que fazem esse trabalho de evangelização, né, e missionário aqui dentro do país mesmo, e nós temos que aproveitar enquanto podemos, porque em contrapartida há outros lugares em que infelizmente a gente não vê isso, e quando a gente vê são notícias ruins, porque a gente vê aí países, né, africanos, né, ali no Oriente Médio, você vê que tem países que não conseguem sequer ter um culto, né, sem que haja intervenção de facções, e isso é muito triste. Eu já inclusive fiz reportagens, né, a gente acompanhou reportagens, melhor dizendo, aqui sobre isso, e isso é lastimável. Então, quando a gente vê eventos assim, a gente realmente tem que dar muita atenção, ajudar da maneira possível. Às vezes, o que acontece? Um evento como esse tem que se levantar fundos, né? Porque custa caro, você tem que, às vezes tem um aluguel de um estádio, tem alimentação de pessoas, banheiros, então você vai contratar uma equipe, profissionais, e tudo isso demanda valores, custo, e quem tem que custear isso somos nós mesmos, né? Os fiéis, os cristãos. Nós não devemos depender de verbas públicas, até porque quando se há esse tipo de junção, acaba tendo uma dependência, né? O Estado não pode se misturar com a igreja, então é um evento que tem que ser separado e a própria igreja tem que sustentar, né, as atividades da igreja. Mas eu já vou ficando por aqui, tá? Foi bem rápido, eu achei que a reportagem ia demorar mais. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Com certeza tem, para que a gente possa seguir. Vamos voltar aqui para o website, né? A página principal do Guia-me, e entre outras aqui, ó, como missionária conta frutos de evangelismo de surdos na África. O evangelho está avançando. Isso é bem interessante, né? Pastor doente sonha que Deus fazia cirurgia em seu corpo e acorda curado. É para você ver como é que são as coisas. Existem milagres ainda, esses milagres acontecem. Nós temos que ter fé. A fé é o que move o coração de Deus, né? E essas coisas, elas estão realmente ainda, hoje em dia, a gente via, se tinha muito isso na igreja primitiva, depois de um tempo, né, na atualidade, os milagres eles ficaram um pouco de lado, não porque Deus deixou de lado, Deus não muda, né, não há mutações na ação de Deus, mas é porque o próprio ser humano, ele acaba mudando, né, então precisa de fé e ter fé, santidade, e Jesus Cristo mesmo disse no Sermão da Montanha que muitas pessoas, a fé de muitos se esfriariam por se multiplicar a iniquidade, e nós estamos num século em que há muita iniquidade, e a iniquidade é justamente a prática contínua do pecado nas suas mais várias, né, ações. Então nós temos a questões, nós temos pedofilia, pornografia, nós temos aí ideologia de gênero, nós temos roubos, nós temos furtos, pessoa que é filho contra pai, pai contra filho e vice-versa, e a gente vê tudo isso crescendo, né? E a tecnologia, ao mesmo tempo em que ela serve de ferramenta para nos ajudar, o mundo se utiliza dela para fazer o quê? Disseminar o mal, né? Disseminar o pecado,
prender as pessoas. Hoje em dia é difícil você não ver uma pessoa que não tenha um celular e que esteja ali com ele. Então, programas, filmes, informações, séries, coisas que vão prender o ser humano, e o ser humano acaba se vendo, né, viciado em certas coisas e deixando um pouco de lado, né, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, tá muito difícil hoje em dia você pregar. E ainda há, né, eventos e situações em que a gente vê como multidão, né, 6.500 pessoas que se renderam ao Senhor. Isso significa que sim, a seara ela é grande e há um grande público sedento pela palavra do Senhor, sedento por renovação espiritual, sedento, pessoas que estão procurando se entender, né? Pessoas que estão em crises existenciais, problemas psicológicos, pessoas que têm aí depressões, né, transtornos de humor. Nunca se ouve tanto, segundo relatório da ONU, eu não tenho aqui preciso, mas a depressão, né, a ansiedade, é um mal deste século, né? É um mal, ele é muito crescente, e tem jovens aí tão cedo, né, se distanciando da vida social, não querendo, né, ajuda, se distanciando porque ou tá jogando, e dentro de casa jogando, você não sabe com que essas pessoas conversam. Então há um grande sistema, né, com seus tentáculos de todas as formas tentando sequestrar as nossas crianças, os nossos jovens e o ser humano de uma forma, né, como um todo, tá certo? Bom, eu não vou apresentar mais outra reportagem, eu gostaria de terminar por aqui. Quero agradecer aí os novos inscritos e pedir que você compartilhe, que você nos ajude para que o canal venha crescer, né? Isso nos motiva realmente, e para que a gente venha trazer mais assuntos, e a gente vai continuar aqui elaborando muitas teorias, né, teológicas, né, para produzir mini cursos e também ir postando para que isso também sirva de ajuda e de apoio didático para você aí do outro lado. Eu estou demorando também porque eu preciso montar uma plataforma de acesso, né, de acesso em nuvem para postar e deixar os arquivos, né, fazer aí a upload dos arquivos para um servidor em nuvem, para que vocês tenham acesso, né? Então isso demanda um pouco de tempo, um pouco de estrutura, leva estudo, planejamento, para que eu possa fazer de uma forma sistematizada, né? Então eu quero fazer isso com acesso diretamente pelo site e pelo nosso blog, O Poder da Bíblia. Enquanto isso, você tem alguns pensamentos meus, né? Visões no que diz respeito a teologias voltados para a Bíblia, e também eu tenho postado vídeos concernente, né, justamente as manchetes da semana. Então eu vou postando também no blog, mas nós temos aqui muitas outras reportagens, por exemplo aqui, falando sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Então dá uma olhada aqui, é bem interessante. Nós temos também outros assuntos, como a eleição segundo a visão de Charles Spurgeon, certo? Nós temos aqui também conteúdos para-arminiano, né? Coisas são as minhas visões. Nós temos aqui falando sobre o livro Em Defesa de Cristo, né? O que eu acho a respeito disso. São as minhas visões teológicas, o meu posicionamento, né, teológico, enquanto estudante de teologia, tendo já a formação, mas isso não é algo que vai ser o diferencial, mas sim como estudante da própria Bíblia. Nós devemos ser estudante da Bíblia, e eu aconselho a todos, né, a todos os cristãos a fazerem esta prática, para que você aprenda, para que você não fique alienado, só preso, né, a teologias de terceiros. É muito bom você ter um apoio didático, mas melhor do que isso é você ter a sua própria visão teológica, tá? Não para disseminar heresias, mas para que você aprenda a ler, para que você ganhe conhecimento, né? E você também possa ajudar na seara, porque a seara é grande e aí fora tem muita teologia, né? Então, para que se faça uma defesa apologética, né, minuciosa e com grande impacto, você tem que trabalhar também o seu conhecimento, né, e aumentar a sua bagagem teológica. E isso a gente só consegue fazendo por meio da leitura da palavra de Deus diariamente. Existe uma modalidade chamada, uma modalidade, uma cultura nos judeus, que é chamado de Bar Mitzvah.
um rito de passagem, quando a criança atinge aí seus 5, 6 anos, né, já vão sendo separadas para poder fazer a leitura da palavra de Deus. Por isso que Cristo, a passagem em Mateus, em que Cristo estava lá aos 12 anos, já debatendo com os mestres da época, né, falando sobre a Bíblia, essas coisas. Então, há um consentimento ali em algumas teologias, há uma corrente teológica de que Jesus Cristo já estava, né, se antecipando ali, já com conhecimento, já com sabedoria, desse rito de passagem do Bar Mitzvah, tá? Que é para poder preparar. Então, aqueles que passavam nesse teste, esses eram separados para serem mestres, né, em Israel e ensinar outras pessoas. E aqueles que não eram, eles eram designados para o trabalho comum, né? Geralmente o trabalho mais ali comum era o que? Da pescaria, né? Então você tem aí Pedro, e tinha outros também que faziam, né? Então, perceba-se o quanto tempo, né? De 5 a 6 anos já ser separado para poder começar a ler a Bíblia, né? E tinha lá o Pentateuco, né? As escrituras, né, do Antigo Testamento, até o rito de passagem com 12 e 13 anos. Para as mulheres eram com 12, para os homens, né, os meninos, eram com 13 anos, porque segundo o consentimento dos judeus, a mulher tinha uma maturidade, atingia uma maturidade mais rápido, né, do que o homem. Mas isso é a cultura hebreia. Mas a gente tem que perceber o tempo. Imagine, de 5 a 6 anos ali estudando a palavra para começar, né, a esboçar alguma coisa e defender, fazer uma defesa apologética. Então nós temos que também ter isso para nós, que é buscar o conhecimento, tá certo? Bom, já estouramos o tempo agora, e agora é hora de nós nos despedirmos. Então fica aqui os meus agradecimentos, que Deus abençoe você e a sua vida, e até uma próxima, né? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Nós queremos estar aqui para produzir mais conteúdos a respeito das mensagens e das reportagens que saem no mundo gospel. Que Deus abençoe você e a sua vida, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam com você e com a sua família, e que Deus te abençoe, e até a próxima. Tchau, tchau.